Olá, bom dia! Hoje é dia 15 de agosto de 2025. Bênção de Deus que Ele nos concede que estarmos juntos mais uma vez, depois de uma noite tranquila, de sono, descanso e um novo dia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa devocional continua para finalizarmos o nosso estudo, nossas abordagens do texto de São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versos 19 a 21. Ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora também vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Chegamos aqui ao fim da abordagem sobre estas obras da carne, estas ações, esses comportamentos que são fruto da nossa natureza decaída, da nossa natureza pecaminosa. Mas nós temos aqui, primeiro, o apóstolo Paulo deixa claro que ele não esgotou aqui toda a expressão de manifestação da carne, obras da carne, e muito menos de toda a possibilidade de pecados, não faz uma lista inesgotável de pecados. Por isso ele diz aqui, e coisas semelhantes a estas. Então a palavra que ele usa é a palavra grega que indica de natureza semelhante. Então, coisas que tenham semelhanças com essas em sua natureza, ou seja, são inclinação ao mal, expressões da nossa pecaminosidade e da nossa transgressão da lei do Senhor. Então, qual a possibilidade? Há muitas. Ele não elencou aqui, por exemplo, quiromancia, entra em feitiçarias. Nós já vimos lá o que era isso. Ele não fala, por exemplo, da mentira. Ele não fala do furto, ele não fala do roubo, ele não fala do assassinato. Ele expressa estas coisas, da corrupção, das tipificações penais humanas, sejam no Brasil ou em outros países, né? Ele não fala sobre questão aqui de tráfico infantil, escravidão, ele não fala nada disso, mas estas coisas podem caracterizar e de fato caracterizam obras da carne e pecados de fato e de verdade, a própria combinança, que é uma coisa semelhante à que ele coloca aqui. Então, o primeiro aspecto aí é que essa aqui não é uma lista que esgota as obras da carne, os pecados, porque senão alguém vai dizer assim, que beleza, aqui eu não vi falar nada de mentira, de furto, não, senhores. Essas aqui ele elencou, mas ele não deixa de fora as outras, por isso ele usa essa expressão, coisas de semelhante natureza. Outro aspecto aqui são as severas advertências que ele faz. Ele disse, como eu outrora, verso de número 20, né? Vos preveni, outra vez eu vos declaro. Ou seja, quando ele esteve com os Gálatas na região da Galácia, falando, pregando, evangelizando e levando-os a conhecer a Jesus, ele ensinou a eles, ele os preveniu quando todas essas inclinações, essas possibilidades de corrupção nos nossos atos, a nossa inclinação à maldade e ao pecado. E agora ele reitera ao escrever a sua carta, para que os Gálatas não caíssem
novamente nessa armadilha. E ele então aqui coloca duas advertências bastante sérias, né? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, os que praticam estas coisas, e aí a palavra que aparece aqui é uma ideia de não eventualidade, mas de exercício constante. Então quer dizer que de vez em quando eu posso fazer. Não, o fato de você fazer de vez em quando é também obra da carne e é pecado. Não te isenta disso, tá? Não se trata disso. Preste bem atenção. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, ele está falando de pessoas que vivem nesta prática. O verbo aqui, poinha, o poiel, é exatamente isso. Aqueles que vivem constantemente fazendo isto. Essa é uma tônica na vida deles. Eles permanentemente exercitam-se nestas coisas e nas coisas semelhantes a estas. Então, não é uma questão de intermitência, aliás, não é uma questão de eventualidade ou intermitência, mas é uma questão de permanência ou constância. Viver fazendo. Aqueles que vivem fazendo estas coisas não herdarão o reino dos céus, porque certamente não se arrependem, não se voltam para Deus e não são em Cristo Jesus alcançados com graça. Segunda advertência é que eles não herdarão o reino de Deus. Se o indivíduo vive na prática destas coisas, ele não herdará o reino de Deus. Isso já é uma realidade presente e certamente escatológica ou futura. Por quê? Porque para herdar, isto tem que ser fruto ou da filiação ou de um legado. E nós, evidentemente, somos em Cristo Jesus recepcionados e adotados como filhos de Deus. Então nós estamos em Cristo, Cristo é o Filho unigênito de Deus, o amado. Nós somos, portanto, inseridos nele e somos recebidos nesta condição como filhos adotados em Cristo Jesus por Deus o Pai. Então, nós temos o privilégio de herdar o reino de Deus. É algo que o Senhor reserva para nós. Mas se você está na prática, na vivência destas obras, você não é herdeiro do reino dos céus. Mas veja bem que ele não diz que eles nem merecerão e nem conquistarão. Não herdarão. Então você não faz nada para merecer ou conquistar a herança. A herança lhe é concedida. A herança lhe é passada. A herança lhe é outorgada, ou por legado ou por filiação. E aqui no caso é por sermos filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Se você vive na prática destas coisas, certamente você não é filho de Deus, nascido de novo, adotado como filhos ou como filho em Cristo Jesus. E então, não há possibilidade de herdar, de tomar parte no reino de Deus, que por graça, bondade e misericórdia nos é concedido por Deus. Que o Senhor abençoe a mim, a você, a todos nós, para que vivamos em novidade de vida, não na prática das obras da carne ou de qualquer pecado. Amém? Amém.